Bom dia, gente. Voltamos aqui. Antes de eu me trocar, tomar aquele café gostoso, né? Bom, eu separei aqui na segunda reflexão. Vamos agradecer mais uma vez por a gente estar na segunda reflexão de hoje. Glória a Deus, meu Pai. Então, vamos agradecer por mais uma esperança, por vida, né? Por pensar não, ter certeza que Deus é a fonte de tudo e de todos, tá? Então eu separei aqui nessa segunda um exemplo do que é ter fé, que ter fé antes já era difícil e hoje mais ainda, porque se não for Deus para nos manter resistente a tanta tribulação, realmente mais ninguém. Se não for Deus, ninguém. Então, Deus, em nome de Jesus, é uma pessoa presente na nossa vida, porque Deus entregou ao seu Filho único aquela cruz, aquele sofrimento, aquela coroa de espinho por amor a cada um de nós, né? Reconhecemos que Ele é tudo, né? Bom, um exemplo do que é ter fé, do que é acreditar, mesmo com quanta tribulação, que Jó também teve exemplo, ele sofreu, ele temeu. O sofrimento de Jó foi imensurado, percorreu uma grande distância, porque ele temeu em meio às tribulações. Bom, acho que até algum exemplo aí, né, de Jó. É na minha vida, foi, né? Porque Deus é maior, meu Pai. Que seja, que fique lá atrás. Então, Deus sofreu, eu percorri também um período maior, porque eu temi, feito ao Jó. Mas quem sou eu perante um exemplo tão forte que foi Jó, que é escrito, e eu falo que a gente fazendo leitura até hoje, a gente tem conhecimento do que foi Jó, do que foi a fé de Jó, em meio a tantas tribulações, viu? Que você, muitos sofrem. Às vezes eu pego um ônibus aqui, aí eu vejo a situação do outro, que é igual ou pior que a minha. Tem pessoas até que é pior. Tem pessoas que são iguais a tribulações, aí a ansiedade, a falta de paz mediante a tantas tribulações. É só Deus. Eu peço, meu Pai, controla a minha paz, controla a minha vida, controla todos os meus planos somente em tuas mãos, somente nas mãos de Deus, porque é só Ele. É muito difícil. É fácil para quem não está sentindo, né? Aí é fácil, mas para quem sente, para quem passa, se realmente não for a fé de Deus, nem muitos estariam vivos. É porque são perseverantes na fé em Cristo Jesus, que é só Ele mesmo. Perante a tantas tribulações, falta de paz, completa muita ansiedade, muita angústia. Como é que Deus vai trabalhar com muita angústia, a falta de paz? Não trabalha. Por isso que há um sofrimento que já foi desde lá de Jó,
das antigas escrituras, dos antigos livros anteriores que até hoje a gente usa. Roseli, vamos lá, resumindo a história de Jó. No capítulo 36, anotei aqui o versículo 30 e 31. Capítulo 36, versículo 30 e 31. Roseli, capítulo 36, versículos 30 e 31. Pessoal entender, viu, gente? Então, no capítulo 36, o versículo 30 diz assim: veja como ele estende o seu relâmpago sobre ela e cobre as profundezas do mar. Versículo 31. Por meio dessas coisas, ele sustenta os povos, dá-lhes comida em abundância. Oh, meu Pai, é tão bom comer, né? Aí, até ontem, é bom falar de comida que eu lembrei um fato que eu assisti ontem. Uma divulgação de suplementos, né? Que um amigo meu, ele comentou, eu ri pouco, até alguns conceitos eu levei de uma forma carinhosa na brincadeira, eu e minha filha aqui, porque uma senhora lá comentou também, aí a gente riu perante essa situação. Mas a gente riu não foi com a intenção de ofender. Meu pai, o senhor sabe que a gente não quer ofender, mas porque a gente achou engraçado. Aí ele comentando lá num processo, né, que ele fez uma viagem, que ele se alimentou muito mais do que ele deveria. E se não fosse um dos suplementos lá que ele usou, que a barriga já estava empanzinada, né? Portanto, que ele comeu, que ele nunca viu aquele banquete todo e ele ficou encantado com aquilo tudo e ele se alimentou e depois ele teve que se desintoxicar. O que é se intoxicar? Sim, a gente faz muito isso, seja de uma vida normal, geral, né? Se intoxicar. A gente se intoxica de angústia, de aflições, né? Eu estou dando um exemplo que ele comentou ontem, que ele só teve resultado porque ele se alimentou com tudo que ele viu ali, né? Porque ele nunca viu aquela mesa farta, né? Com tudo de bom, saboroso. Ele experimentou, mas depois, se não fosse um dos suplementos ali, ele estava intoxicado. Ele emagreceu 5 quilos, dando exemplo ali. Aí até uma senhora, ela brincou, né? Mas só foi brincadeira. Eu vejo como uma forma saudável. A gente deve pensar que o outro ri, brinca, mas de uma forma saudável. Não é para querer entristecer ou angustiar ninguém, que o interesse dela, de ninguém é esse, né? Até eu ri e peço desculpa porque não era meu interesse ofender, mas eu ri perante a situação, como todos ri conforme a situação do outro que não sente, não sabe, né? Aí ele comentou, né, que viu aquela mesa farta, alimentos que ele não tinha visto, ele absorveu tudo que estava ali, só achou que não iria fazer mal, porque ele não estava fazendo nada demais, se alimentando do que ele queria há muito tempo e não tinha ali em vista, né? Mas ele engordou, ele se empanzinou, né?
ele teve que tomar um alimento saudável para desintoxicar, para perder aquilo que estava fazendo mal naquele momento e começar a viver de novo, a ter uma vida mais saudável, andar com. Eu estou dando exemplo, viu? Que ele comentou ontem e a gente deve ver como um exemplo. Muitas das vezes a gente precisa se desintoxicar, tirar tudo aquilo que nos faz mal e querer viver algo novo, prazeroso, né? Primeiro, para mim se alimentar de novo, comer não mais daquele jeito que ele comeu, que eu tenho certeza que ele não come mais, ele vai ter uma cautela, porque ele teve um sofrimento. Por que sofrimento, Roseli? Toda disciplina é um sofrimento ou não? Ele teve que tomar aquele suplemento, teve que ter eu falo, um passo à frente, que foi não falo remédio, suplemento, viu, gente? Ele teve que tomar aquele suplemento para poder se toxicar. Então, ele teve que ter umas condições materiais para aquilo algum dia, como foi possível acontecer. Né? Ele limpou, né, o estômago dele. Só que hoje, se ele tiver aquele banquete, aquela mesa farta, ele vai agir da mesma forma, onde ele teve custo, onde ele teve tempo. Não, mas ele conheceu aquele suplemento, foi bom, que mais nunca ele vai fazer aquilo de forma descontrolada. Agora é de forma controlada. Não é deixar de comer algo que você gosta, que te faça bem. Só que você pode diminuir ou ter mais cautela ou trocar aquele alimento por um outro, né? Bom, só quem sabe disso é quem teve experiência com isso. Beijão, gente. Espero que sirva para vocês. Como a gente viu lá a história de Jó, no capítulo 36, versículo 30 e 31, a gente entre na mente que Deus, ele vai na frente, que ele vai e resolve e clareia a tudo aquilo que a gente não conseguia enxergar. É preciso a gente se desintoxicar, tirar aquilo que nos faz mal, que nos empanzina, para conseguir nutrir outros ambientes, né? Outros suplementos que nos faça agora, com a experiência, se sentir melhor. Que sirva de lição para vocês, viu? Que mesmo que a gente não veja o porquê de todas as coisas, Deus vai clareando cada situação, viu? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Eu vou votar, viu? Com fé em Deus.